Isso, então vamos lá. Então a gente tem aqui o diagrama de classe e vamos ver a interface. Então eu coloquei aqui a interface, esse é o mesmo diagrama de classe que a gente tinha visto nas outras aulas anteriores. E eu só peguei e adicionei aqui a parte da interface, onde tem essas setinhas verdes com o X, é o que eu quero deixar de fora. Por exemplo, aluno e diretor, nesse momento eu não quero que essas classes enxerguem que existe uma conexão, que existe uma forma de autenticar. Então eu quero ocultar. Se eu colocar esse método de autenticar dentro do pessoa, automaticamente o aluno, o diretor, o secretário vai saber que existe um autenticar. Eu não quero fazer isso. Tá? Eu quero ocultar 100%, esconder do aluno e do diretor que existe uma autenticação no sistema. Tá? Então, por isso que tem essa setinha verde mostrando aqui que eu estou excluindo, não quero fazer um contrato com aluno e diretor, que o contrato seria a nossa interface. Já aqui no secretário, tem a setinha verde mostrando que eu vou conectar, fazer um contrato com o secretário. Então, ele vai implementar essa nossa interface. Implementar é aceitar esse contrato, e aqui tem o nome da minha interface, que é o permitir acesso. Aí eu vou permitir aqui esse acesso. E basicamente isso daqui já é toda a nossa interface. A gente consegue ver que é uma interface por causa da palavra reservada de interface, que é permitir acesso. Basicamente ele tem um método no mínimo ou vários. Pode ter infinitos, vários. Colocar 50 métodos, pode colocar. Mas dentro da interface não existe a regra de negócio. Não é só declarado o método. É só dessa forma aqui, ó, public, boolean, autenticar. Se fosse retornar uma lista, ia ser uma lista de objetos. Se fosse retornar qualquer outra coisa, ou mesmo sem retorno, tanto faz, eu ia definir aqui na declaração do método também. Pode ser void, pode ter um retorno ou não, tá? E você só declara o método, só escreve o nome desse método e finaliza ele com chats, ponto e vírgula, só. A regra de negócio ele vai ser implantada lá na nossa implementação, vai ficar dentro aqui do secretário, certo? Então o secretário ele vai ter um contrato, ele vai implementar e vai escrever a regra verdadeira dessa interface. Então, basicamente, isso aqui é um básico do básico que a gente tem de uma interface. Então, aluno e diretor não irão saber que existe uma interface de autenticar. Apenas o secretário vai implementar, vai criar um contrato e somente o secretário saberá disso. Esse que é o porquê dessa interface. Agora também eu vou mostrar um outro diagrama que a gente vai descobrir exatamente essa diferença. Então, você tem que entender a diferença entre o método abstrato e a interface. O que a gente tinha feito até agora era abstração e herança. Agora, o porquê dessa interface nossa. Então, vamos lá. Com a abstração e com a herança, usando o nosso método de exemplo, de escola, no caso, se a gente escrever o método abstrato, ou então escrever o método de permitir acesso dentro da classe pessoa e a gente usar essa herança, todos os tipos de pessoa eles vão acessar e vão enxergar que existe um método de autenticação. E a gente não quer isso. Eu não quero permitir que o aluno, o diretor, saiba que existe uma autenticação. Eu quero apenas que o secretário saiba que existe essa autenticação. O secretário que vai receber o contrato e essa permissão. Tá? É um erro grave pensar que a herança e a abstração irá resolver esse caso em 100%. Muita gente mesmo resolve um caso desse, um problema desse com a abstração e a herança, resolve na hora? Resolve, mas depois vai causar muitos outros problemas e a manutenção vai se tornar difícil. Então aí que entra a diferença de você saber quando usar uma interface. Tá? Daí vem a parte da interface. Usando a interface, a gente consegue fazer um contrato
com o tipo de secretário, né? E só a gente está dizendo que apenas o secretário vai enxergar essa autenticação. E obrigar apenas um tipo de pessoa a acessar o nosso sistema. E com isso, todos os outros tipos de pessoa não sabem absolutamente nada sobre a permissão de acesso, tá? Aí, caso mais para frente a gente seja necessário permitir o acesso ao diretor, então daí a gente vai pegar o diretor e vai implementar essa interface. Mas no momento a gente só quer que o secretário saiba que existe esse contrato de autenticação implementando a interface, tá? Mais para frente, quando a gente quiser liberar esse acesso para o diretor, por exemplo, é só a gente fazer um contrato e expor essa interface para o diretor, certo? Então, essa é a diferença, essa é que é o principal detalhe, tá? Agora a gente vai entrar, vamos colocar toda essa teoria em prática. A gente vai resolver esse caso agora colocando essa teoria na página. Vamos criar a interface, vamos fazer essa implementação e vamos dizer apenas para o secretário, ó, você tem que aceitar esse contrato para poder acessar o nosso sistema.